Olá, estamos aqui no Infecto 2017 no Rio de Janeiro e eu tenho a satisfação de entrevistar o Dr. Halcyon Teixeira, que é supervisor do Instituto Emílio Ribas, para o Medscape em português, que abordará o tema meningites bacterianas. Uma satisfação muito grande, eu sou Clóvis Arnes da Cunha, infectologista em Curitiba. Halcyon, quais os principais aspectos de diagnóstico que você destacaria na meningites bacterianas? Clóvis, o principal hoje é o aumento da sensibilidade no diagnóstico. A gente trabalhou muito aquela tríade de febre, alteração do nível de consciência e sinais meníngeos, que reduz muito, é muito específico. Então, hoje, se o paciente tiver alteração do nível de consciência, uma cefaleia, febre, uma combinação de apenas dois desses sintomas, sinais ou sintomas, já é para o médico pensar e levantar uma hipótese de meningite. O paciente não tem que estar prostrado com sinais clássicos de Kernicke e Brudzinski para você pensar em meningite. Então, o importante no diagnóstico atualmente é aumentar a sensibilidade do diagnóstico, porque aquelas definições do passado elas são muito específicas. Então, é importante que o clínico ou o médico que esteja atendendo esses pacientes passem a pensar em meningite de uma maneira mais ampla. Ou seja, a rigidez de nuca você diria que não é uma situação que precisa ter para você puncionar um paciente? Isso é muito importante. Não precisa ter a rigidez de nuca clássica ou o sinal de Kernicke. Então, se o paciente tem uma febre e vômito e você acha que isso pode estar envolvido, deflagre uma possibilidade de meningite, vá em busca disso, puncione o líquor, porque é importante para esses pacientes um diagnóstico e um início de tratamento precoce nesses casos de suspeita de meningite. Não espere apenas aqueles sinais clássicos que foram ensinados, porque eles são extremamente específicos, às vezes em menos de 5% dos casos das meningites, então, e aí se perde tempo, e tempo em meningite é muito importante. E a febre, Halcyon, ela é importante no sentido de ser um sinal que você possa dizer, esse paciente eu vou puncionar ou não? Por exemplo, uma febre de 40 graus é diferente de uma febre de 38 para o diagnóstico de uma meningite aguda bacteriana ou não? A gente não deve se prender à temperatura da febre, mas sim à presença de sinais aí de sepse, como febre, até alguns sinais de cirrose, como taquicardia. Se o paciente estiver séptico e com alterações que nos façam pensar em um comprometimento de meninge, com vômitos, uma cefaleia importante, ou dependendo de se for já meningococcemia com petequias, é importante então que não pode, em muitos casos, até 20% dos casos não ter nada de meningite. É importante que esse pensamento em relação aos sinais de sepse frente a uma suspeita de meningite sejam ampliados, não se prendam só nos valores e nos sinais clássicos, porque é importante essa deflagração aí tanto do diagnóstico para o líquor e também dos antibióticos. E quais são as principais faixas etárias em que acontecem as meningites agudas bacterianas? Nós temos fases, né, dependendo dos agentes, então o meningococo ele pode acontecer em crianças pequenas e depois na adolescência um novo pico. O pneumococo hoje ele já está um pouco mais envolvido nos adultos. As vacinas têm mudado um pouco o perfil em relação à meningite, porque as vacinas para pneumo e para meningo têm deixado a epidemiologia um pouco mais tardia em alguns casos, principalmente para o pneumococo, e mudando, por exemplo, para hemófilos para sorotipos não tipados, visto que a vacina para hemófilos influenza B ela é muito boa e protege. Então, a gente também tem que ficar em alerta que a epidemiologia da meningite ela está sendo modificada nos momentos que nós estamos introduzindo vacinas cada vez melhores e relacionadas à proteção. Mas lembrando que, por exemplo, para o pneumococo você tem 90 sorotipos e as vacinas não dão conta disso tudo. Então, mesmo com as vacinas sendo iniciadas nos programas de vacinação, a gente precisa ficar alerta naquelas situações que não são cobertas pelas vacinas. E quais são os achados no líquido cefalorraquidiano, que confirmam ou faz a suspeição do diagnóstico da meningite bacteriana? Olha, classicamente o que a gente tem no líquor? A gente tem uma celularidade aumentada, a gente tem proteínas aumentadas também e uma glicose baixa ou muito baixa. O grão é importante a gente pedir o bacterioscópico para saber que normalmente ele pode nos ajudar no diagnóstico e na diferenciação se ele for um gram positivo ou um gram negativo. E além também a gente pode fazer provas ou de látex ou atualmente com alguns PCRs, tanto no sangue quanto no líquor.
Então, o diagnóstico hoje ele está mais amplo, do reconhecimento precoce depende do paciente poder ou não fazer a punção licórica. Existe uma dúvida importante dos pacientes, dos médicos, em relação a se posso puncionar ou não. Hoje se cria cada vez mais medo de fazer uma punção licórica sem imagem e alguns protocolos tentam regularizar isso porque o diagnóstico precoce, o início precoce dos antibióticos é o que muda a morbimortalidade em meningite. Então, se o paciente não tiver sinais focais, se não tiver crises convulsivas importantes, se não tiver papiledema e se não tiver uma escala de coma de Glasgow menor do que 12, é possível puncionar com segurança. Alguns trabalhos mostram até que o papiledema, se não tiver experiência ou o aparelho para fazer, pode ser retirado e o Glasgow pode ser puncionado até com menos de 12, mas já com um pouco a mais de temor, mas que o benefício seria melhor que o risco, para não atrasar esse diagnóstico. E aí o tratamento mudaria se nos pacientes que eu posso fazer imediatamente, colher todos os exames com hemoculturas e líquor e começar antibiótico em 1 hora, e para aqueles que eu colheria só 2 pares de hemocultura, biologia molecular, exames para sepse, iniciaria o antibiótico e aí depois iria para a tomografia. Se a tomografia permitisse, volta o caminho para a gente puncionar, porque a punção é importante para fazer o diagnóstico não de bacteriana ou outras etiologias infecciosas que podem acometer o sistema nervoso. Perfeito. Você mencionou do aumento do número de células, a pleocitose. Isso. O que ajuda a diferenciação? Predomínio de linfócitos para viral, predomínio de polimorfo para bacteriana. O quão específico é essa diferenciação? A gente tem na bacteriana mais polimorfo e numa quantidade aí média a grande, né? A viral, ela costuma ter uma celularidade menor. Se for puncionada muito precocemente, ela até pode ser neutrofílica, mas depois de 24, 48 horas há uma viragem licórica em termos de linfócito, né? Então, caso haja dúvida, esse paciente deve ser repuncionado para fazer essa diferenciação, que são esses casos, às vezes, muito precoces, onde o paciente está muito bem e que um líquor inicial de um paciente possivelmente viral, com meningite viral, pode vir um pouco mais neutrofílico. Então, mantenha calma. Se houver uma dúvida muito grande, até inicie antibiótico, mas a punção nas próximas 24, 48 horas são importantes para você fazer a diferenciação e também para colher novos exames e tentar fazer o diagnóstico etiológico. Perfeito. E quais seriam os principais PCRs virais que nós deveríamos colher ou recomendar para um paciente com meningite aguda? A gente pode fazer os PCRs virais para os enterovírus, para os herpes vírus, é importante. Existem outras situações, se o paciente tiver um herpes zoster, também pensando nesses outros tipos de acometimento. E hoje o que também se tem um pouco mais em desenvolvimento é a biologia molecular de bactérias sendo também desenvolvida. Então, também a biologia molecular para Neisseria, para Strepto e para Haemophilus, porque é importante nesse sentido. O que mais padronizado hoje para Strepto e Neisseria, que ajuda bastante tanto no sérico quanto no líquor também. Um outro ponto importante só no tratamento, junto aí no diagnóstico e com os antibióticos, como a gente vai falar, é a discussão do corticoide, né? Lembrando que há uma grande discussão se o corticoide deve ou não ser usado. Hoje o que se sabe em termos de revisões, o corticoide ele deve ser iniciado em toda suspeita de meningite. A dose do corticoide para meningite é uma dose maior do que a gente está acostumado a fazer, uma dose de 10 miligramas de dexametasona de 6 em 6 horas, que deve ser iniciado junto ou logo depois do antibiótico. Mas hoje as revisões sistemáticas mostram que o benefício real seria para uma meningite por pneumococo. E até sugerem que se for excluída essa causa de pneumococo, que você pode parar o corticoide. Eu já vou querer ouvir teus comentários sobre a meningite, tratamento empírico. Só 2 dúvidas. Uma, quanto tempo de corticoide deve ser feito? E se o corticoide deve ser iniciado antes ou depois do antibiótico?
O corticoide preferencialmente antes ou junto com o antibiótico, mas se você tiver feito o antibiótico, você tem uma janela ainda de 4 a 6 horas para fazer o corticoide, mas preferencialmente antes é onde você coloca o benefício maior. Dos antibióticos empíricos, o que é nos colocado depende do local que você está em termos de resistência, principalmente por pneumococo. E aí vem uma grande discussão da epidemiologia do Brasil em termos de resistência. Mas de uma maneira geral, se você está numa área de baixa resistência, você pode usar o ceftriaxona ou o cefotaxima. Ceftriaxona 2 gramas de 12 em 12. E caso o paciente tenha acima de 50 e hoje cada vez mais se tendendo a deixar acima de 60 anos, a associação de ampicilina endovenosa para cobertura de listéria, algo que é raro, mas que pode acontecer acima dessa faixa etária, além de imunodeprimidos, outras situações especiais. Então, ceftriaxone com ampicilina. Caso você esteja numa área de alto risco para resistência, a vancomicina, numa dose de 15 a 20 miligramas por quilo, deve ser feita numa dose de ataque. Cuidado para não ultrapassar 2 gramas de vancomicina na mesma dose, porque isso pode ter um efeito adverso aí de infusão, e aí fracione a dose. E se o paciente tiver alergia aos beta-lactâmicos, a gente pode usar o cloranfenicol. E se tiver nessa alergia também, você associa, numa suspeita de listéria, você associa o Bactrim. Então, ficaria o cloranfenicol com o sulfamentoxazol trimetropin para tratar esse tipo de alergia. Outra discussão também que pode ser, também às vezes com quinolonas na moxifloxacino, apresentando uma boa penetração licórica, mas que deve ser usada só quando há realmente uma contraindicação do uso dos beta-lactâmicos, que é o mais clássico em termos da meningite. 2 perguntas finais. A primeira, qual a duração do antibiótico e do corticoide? E a segunda, quais os principais cuidados em termos de prevenção e profilaxia para os contactantes dessa criança ou desse adulto com meningite? Então, o corticoide, ele deve ser mantido por 4 dias de suspenso. Esse é o tempo necessário, nessa dose mais alta. A gente às vezes se atrapalha e dá uma dose de 4 miligramas de 8 em 8, não, a dose é 10 miligramas de 6 em 6 por 4 dias. E o tempo de antibiótico depende do agente. O meningococo pode ser de 5 a 7 dias, dependendo da melhora do paciente. Pneumococo de 10 a 14, os pacientes com complicações mais graves, 14 dias. E a listéria tendo que ser feito até 21 dias, um tratamento mais expandido. A hemófilos pode ser também, em termos de 10 dias, um bom tempo de tratamento. Em termos de profilaxia, é importante neste momento manter a calma, porque quando chega um caso de meningite, a gente tem uma série de pessoas, inclusive da área da saúde, que nem às vezes entraram em contato com o paciente querendo fazer a profilaxia, e a profilaxia são para os contactantes próximos, para aqueles pacientes que ficaram ali em domicílio, ou na escola, ou na creche, ou que às vezes compartilham escova de dente, chupeta, criança, às vezes é muito comum isso acontecer, porque há um aumento importante de até 1.200 vezes do risco dessa pessoa ser colonizada e desenvolver doença. Então é importante que o serviço de epidemiologia faça essa busca de uma maneira calma. Você tem até 7 dias pelo Brasil para fazer essa profilaxia. A profilaxia, a princípio no Brasil, é feita com rifampicina e a dose também depende do agente e do tempo depende do agente envolvido. Isso tudo para meningite meningocócica? Isso para meningite meningocócica e para hemófilos do tipo B. Quase não existe mais. Pneumococo não precisa fazer. E também, chegou um paciente com meningite, até que você saiba qual o agente, esse paciente vai ficar 24 horas numa precaução de cutícula, não mais que isso, e se for pneumococo não precisa ficar. Perfeito. Muito obrigado, Raulson. Foi um prazer entrevistá-lo para o Medscape Português aqui no Infecto 2017. Muito obrigado. Obrigado.